Olá pessoal, estou aqui para apresentar o seminário do curso de Administração Pública da Universidade Federal da Paraíba com o professor James. A disciplina é Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração. O método de pesquisa Survey é um método que tem o interesse de produzir descrições quantitativas de uma determinada população, a partir do emprego de um instrumento de coleta de dados pré-definidos, através de questionários. Ou seja, esse método de pesquisa quantitativo visa obter resultados numéricos que possam ser expressos através de tabelas, gráficos, que possam ser entendidos através de números. De acordo com Freitas et al. 2000, as pesquisas do tipo Survey mostram-se apropriadas nos seguintes casos. Elas são aplicadas caso o pesquisador deseje responder às questões do tipo o que, como e quanto. E o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado. Existem essas correlações. As fases do método de pesquisa do tipo Survey são: a primeira é a especificação dos objetivos. Essa especificação do objetivo é a parte em que porque o pesquisador ele quer realizar aquele tipo de pesquisa, o que ele quer que seja respondido. Caso eu tivesse um comércio e eu quisesse realizar uma pesquisa do nível de satisfação da qualidade do serviço que eu estaria prestando, esse poderia ser um objetivo para uma pesquisa do tipo Survey. A segunda fase é a operacionalização dos conceitos e variáveis. A terceira fase seria a elaboração do instrumental de coleta de dados. Seria a elaboração do questionário. Nessa fase também se é pensado a forma que seria aplicado esse questionário. Se seria online, se pode também estar se enviando questionário através dos correios, ou se seria um questionário aplicado através de um entrevistador. Na quarta fase seria a seleção da amostra. Por que essa seleção da amostra? De uma população, de um público, como o exemplo citado, eu quero medir o índice de satisfação dos meus clientes. Eu não tenho como medir o índice de satisfação de todos os meus clientes, de todos que já passaram pela minha loja e dos que vão passar. Então eu vou selecionar uma amostragem dos meus clientes para poder obter o resultado. Digamos que eu tenha em um dia eu consigo atender 50 pessoas. Eu vou selecionar dessas 50, 30 e vou estar aplicando esse questionário se assim elas permitirem participar e quiserem participar da pesquisa. A quinta fase é o pré-teste dos instrumentos. A partir do momento que foi elaborado o questionário, o método que vai ser aplicado a esse questionário, existe o pré-teste, que seria dentro da amostragem. Já selecionei, a minha amostragem vai ser 30 clientes por dia. Eu escolher antes para aplicar o questionário, para saber se ele é um questionário operativo, se as pessoas estão entendendo ou se existem perguntas que as pessoas que vão responder aquela pesquisa não estão conseguindo compreender. E vamos para a sexta fase, que seria a coleta e verificação de dados. A sexta fase é a fase de aplicação do questionário, de coleta dos dados e a verificação desses dados. A partir do momento que terminar de coletar os dados, verificar esses dados. A sétima fase seria a análise e interpretação desses dados. O que esses dados me dizem? Como está o índice de satisfação? O meu serviço está satisfazendo os clientes ou não está? E a oitava fase é a apresentação dos resultados. Daí eu vejo a forma como melhor posso estar apresentando esses resultados. Se seria através de uma tabela, de um gráfico ou só em números. As especificações dos objetivos. Os objetivos específicos tentam descrever, nos termos mais claros possíveis, exatamente o que será obtido num levantamento. O item A, sexo; o item B, idade; o item C, estado civil; número de filhos; religião; nível de escolaridade; local de residência; nível de salário; posse de automóvel; patrimônio imobiliário. Todas essas são questões que são definidas a partir das especificações dos objetivos.
Agora temos o questionários. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o quesito questionário, que é a base desse tipo de pesquisa, desse tipo de levantamento. O questionário é um instrumento de coleta de informação que pode ser realizado através do DAS, assim como eu já falei anteriormente. Ele pode ser realizado através dos correios, da internet ou de e-mail, ou aplicado de forma pessoal através de um entrevistador. Esses questionários eles podem ser aplicados em forma de entrevistas ou através de uma abordagem direta. A depender do seu objetivo de pesquisa é que vai ser respondido que tipo de abordagem será, se vai ser uma entrevista ou uma abordagem de forma indireta. Na abordagem de forma indireta, existe uma grande porcentagem de que a pessoa que vai estar respondendo aquela pesquisa realmente fale a verdade e seja sincera, porque ela não vai ter medo do julgamento do entrevistador. Então, por medo desse julgamento do entrevistador, as pessoas podem ser levadas a darem respostas que acham que seriam o certo, mas que na verdade não é o que elas realmente acham e condiz com o que elas pensam. Primeiro vamos falar sobre as vantagens do método de pesquisa Survey. O primeiro os questionários são eficientes a nível de custo. A depender do que você quer da pesquisa, a primeira vantagem já diz muito sobre esse tipo de pesquisa, que ela é uma pesquisa que vai lhe custar barato. Se é uma pesquisa que você quer obter respostas rapidamente, ela é indicada, porque a partir do momento que você escolhe o método de pesquisa do tipo Survey, escolhe um questionário que será aplicado através da internet, você pode ter essa pesquisa respondida em 24 horas e em mais 24 horas você conseguir obter os resultados e processar o resultado final através de um gráfico, e daí você já vai ter as respostas do seu questionamento, do objetivo inicial que lhe indagou a realizar uma pesquisa. A segunda vantagem desse método de pesquisa é que os mesmos são práticos. Os questionários podem ser geridos através de perguntas discursivas ou de múltipla escolha. Lembrando que as perguntas de múltipla escolha existe uma maior facilidade para que os requeridos consigam responder todas as perguntas sem gerar preguiça em dar as respostas, porque é muito diretivo. Você tem as opções para ser escolhido. E já nas perguntas discursivas eles têm que elaborar, mesmo que rapidamente, perguntas e expressar o que estão sentindo através de cada pergunta. A terceira vantagem é que esse método de pesquisa obtém resultados rápidos, assim como mencionado anteriormente. Varia da escala do alcance do questionário, podendo-se obter resultados em até 24 horas, a depender da forma de aplicação, de que será aplicado o questionário, a quantidade de pesquisa, o tipo de objetivo inicial que você pensou. A quarta vantagem é o anonimato dos usuários. Os questionários online e por e-mail permitem que os requeridos mantenham o anonimato. E isso é muito importante, porque existem certos tipos de pergunta, pesquisas do cunho da sexualidade humana mesmo. São perguntas em que as pessoas podem ficar retraídas em dar respostas, as respostas verdadeiras mesmo, e darem respostas que idealizem ser as respostas ideais, ou que é o que o entrevistador está querendo obter como resposta. E não existe isso. O entrevistador ele não tem objetivo nenhum além da verdade para poder obter dados concretos a partir da pesquisa. A quinta vantagem é que os requeridos eles podem responder a pesquisa sem pressão, sem a pressão do tempo, de compreensão. Nos questionários online ou por e-mail, por exemplo, não existe nenhuma pressão pela quantidade de tempo que levaria o questionário, e os colaboradores da pesquisa se sentem mais à vontade para serem sinceros em suas respostas e responderem de acordo com o tempo que tiverem, porque muitas vezes mesmo quando estamos ligando para algum tipo de serviço, que ao terminar a ligação, os atendentes eles solicitam que fiquemos ali na linha ainda para poder responder uma pesquisa. Dificilmente as pessoas ficam pelo tempo, ninguém quer perder tempo. Em seguida, vou elencar agora algumas desvantagens desse método de pesquisa.
A primeira desvantagem é a desonestidade, pois enquanto existem muitos que respondem os questionários com verdade, podem existir pessoas que serão desonestas por diversos fatores. Esses fatores podem ser vergonha de falar realmente a verdade, até mesmo preguiça de pensar, porque assim, pesquisas do rumo da psicologia, pesquisas de cunho psicológico, levam a pessoas a ter gatilhos, e esses gatilhos fazem com que existam mecanismos de defesa do corpo mesmo a evitar esse tipo de pergunta. Então, podem responder 2 ou 3 perguntas, terem preguiça de continuar respondendo o questionário e pararem, ou responder de todo jeito sem nem ler as perguntas. A segunda desvantagem é a falta de respostas concisas. Todo pesquisador que escolhe esse método de pesquisa esperam respostas verdadeiras e concisas, mas por vezes as respostas serão escolhidas a partir de frações de segundos, muitas vezes antes mesmo até de ouvirem ou lerem a pergunta por completo. A terceira desvantagem é a diferença de entendimento e interpretações. O grande problema de não apresentar as questões cara a cara é que cada inquirido pode ter interpretações distorcidas, por não ter existido uma explicação, o que tornaria a situação um pouco mais subjetiva, podendo obter-se resultados distorcidos. A melhor forma de sanar esta problemática seria através de um questionário simples e direto e de fácil resposta. Essa lacuna dessa desvantagem ela pode ser resolvida na fase de pesquisa, na fase do pré-teste. A partir do momento que você observa que uma pergunta ela não é objetiva, que não está se realmente conseguindo obter o resultado esperado dela, que as pessoas estão pulando ou pensando demais para responder ela, o ideal é que essa pergunta seja ou formulada em uma metodologia diferente ou que ela seja excluída do questionário. A quarta desvantagem é que os sentimentos e significados não podem ser transmitidos. Um questionário não poderá capturar por inteiro os sentimentos e emoções dos inquiridos. Sem aplicar os questionários cara a cara, não existe método de captar as expressões faciais e corporais dos entrevistados. A quinta desvantagem desse método de pesquisa são questões dispensadas. Existe uma grande probabilidade de algumas questões serem ignoradas, se as mesmas não forem obrigatórias. Porém, caso elas sejam obrigatórias, o requerido só consiga concluir o questionário se responder todas as perguntas e existir uma certa rejeição sobre algumas perguntas, o ideal é que as mesmas sejam removidas do questionário. E a partir de agora, o meu colega Reinaldo irá dar continuidade na apresentação desse método de pesquisa. Obrigado. Olá, eu sou o Reinaldo, sou estudante da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do CCSA, do Departamento de Gestão Pública, o DCP. Sou estudante do curso de bacharelado em Administração Pública, cursando a disciplina de Metodologia do Estudo e Pesquisa em Administração Pública. O professor responsável é James Batista Vieira. Dentre as técnicas, a escolhida foi a técnica Survey. Esse trabalho será realizado em dupla. A dupla consiste em Joelma Medeiros da Silva Luna e Reinaldo Santos Monteiro. Entre o conteúdo disposto, ficou para analisar alguns questionamentos, dentre eles, a técnica Survey é uma técnica de coleta ou de análise de dados. Ela é uma técnica de coleta de dados. O método Survey é um método de coleta de informação diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, opiniões, sentimentos, saúde, planos, crença e de fundo social educacional. A coleta de informação é feita através de questionários aplicado
do público-alvo escolhido para a realização da pesquisa, diz que o método utiliza um instrumento pré-definido e que é o questionário para obter descrições quantitativas de uma população. Em que circunstância aplicar essa técnica, a técnica surda? O método surdo é pertinente quando o pesquisador pretende investigar o que, por que, como ou quanto se dá determinada situação, não sendo possível, através do método, determinar variáveis dependentes e independentes. A pesquisa dá-se no momento presente ou recente e trata de situações reais do ambiente. Como aplicar a técnica corretamente? A pesquisa de Survey implica a coleção de dados em um número de unidades e geralmente é uma única conjuntura de tempo, com uma visão para coletar sistematicamente um conjunto de informação qualificado no que diz respeito ao número de variáveis que são então examinadas para discernir padrões de associação. Obtenção de informação quanto à prevalência, distribuição e inter-relação de variáveis no âmbito de uma população. Amostragem suave. A amostragem tem elevada importância na coleta de dados, tendo em vista que, de forma geral, os surveys são utilizados para, através de uma parcela da população, estudar esta como um todo. Adicionalmente, não basta o pesquisador obter a amostra qualquer da população estudada, mas uma amostra representativa, ou seja, uma amostra que realmente representa a população. Caso contrário, os resultados podem ser contestados. Exemplos de variáveis do survey. Variáveis quantitativa discreta, caracterizada por números inteiros, sem frações, como em contagens, constitui um conjunto finito. Exemplo, número de filhos e idades em anos completos. Variáveis quantitativas contínua, caracterizada por números que podem assumir valores fracionários reais. Normalmente tem intervalo de valores conhecido, mais um conjunto infinito de valores possíveis. Variáveis qualitativa normal. Categorias, sendo que cada categoria é independente, sem relação com a outra. Exemplo, raça, com categorias como caucasianos, negros e etc. Nacionalidade brasileira, argentino. Variável qualitativa ordinal. Categorias, sendo que cada categoria mantém uma relação de ordem com as outras, e que pode ser ou não regular. Exemplo, escolaridade ou categorias como nível 1, 2 e 3, e classe social como A, B e C. Método de pesquisa solo. Para realizar o método de pesquisa solo, o pesquisador ele tem que se atentar para alguns aspectos da técnica. Primeiro, para qualificar a sua pesquisa, ele tem que aplicar o pré-teste. Em que consiste o pré-teste? Antes da aplicação do instrumento, que é o questionário, é necessário submeter a um pré-teste. O pré-teste propiciará que o pesquisador adeque o tempo disponível para a pesquisa. Verifique inconsistência nas questões. Verifique a aceitação das questões e vocabulários adequados à amostra. Enfim, propiciará o aumento da efetividade do instrumento.
O pré-teste irá identificar possíveis falhas no instrumento. Característica científica da técnica Survey. A pesquisa de Survey é um tipo de ferramenta disponível aos pesquisadores sociais. Os métodos de Survey podem não ser apropriados para determinado tópico de pesquisa. De todo modo, o Survey pode ser usado em combinações com outros métodos. A pesquisa da Survey tem função pedagógica. Por quê? Porque suas eficiências ficam mais claras do que em outros métodos, permitindo avaliações mais consistentes, mais conscientes de sua implicação. Para as considerações finais, a técnica de pesquisa Survey compreende como se fosse o melhor método de pesquisa. A primeira coisa que o pesquisador precisa entender é que nesse tipo de pesquisa, a coleta de informação com pessoas, isso é uma coisa importante. Já para saber sobre que tipo de assunto vai ser investigado e sobre que amostra tem que buscar essa informação. Por exemplo, pode ser sobre as suas próprias ideias, ideias de pessoas, as ideias e opiniões de costume e características de pessoas ou de um grupo de pessoas. Essa informação sobre as suas personalidades e atitudes, neste caso, é uma pesquisa é uma pesquisa que pode ser aplicada no questionário sobre e pode ser desenvolvida para ser um artigo, para ser um TCC, e é um método de pesquisa bastante eficaz no aspecto da pesquisa social. Os resultados dessas pesquisas, geralmente, eles são apresentados em gráfico ou tabela. Então, um exemplo muito bom é que todo mundo conhece, é um exemplo das pesquisas eleitorais. Então, a pesquisa eleitoral é um exemplo de questionário sobre. Lembra que quando eles apresentam os resultados, eles mostram os gráficos para que a gente fixe que o candidato pode ter 2% a mais ou 2% a menos, de margem de erro ali. Aqueles gráficos é um gráfico da pesquisas e questionário Survey. Então, sem mais para acrescentar, essas são as referências usadas para a construção do trabalho. Então, muito obrigado e até a próxima.